Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, entramos agora então nos modelos de exemplo do WhatsBash. Então nós temos diversos modelos aqui, modelos de mistura, de engenharia, financeiros, de previsão, lineares e outros diversos tipos de modelo. Modelo de marketing, produção, transporte, modelos estocásticos, de planejamento, produção. Bom, nós temos um monte de modelos. Mas vamos então começar aqui com o modelo de mistura. Então, como que funciona? Quando você observa aqui no manual, a gente pode já trocar vários modelos aqui, ele tem a informação aqui do tipo de problema, então problema de mistura, o nome do arquivo, então hogfeed.xlsx e o tipo, otimização linear, linear optimization. E depois ele dá uma breve descrição de como que funciona o problema. Então você viu aqui que tem um nome de um arquivo do Excel. Como que você encontra? Na pasta que você definiu onde o WhatsBash seria salvo, provavelmente fica na sua pasta C, você procura pelo diretório WB, então nós temos aqui o hogfeed. Bom, eu já abri ele e deixei aqui. Então vamos ver então como que funciona esse problema. Hog é porco, tá bom? Então funciona da seguinte maneira. Existe lá a empresa e ela vai fazer a ração do porco. Ela tem 4 tipos de insumo, ou seja, 4 tipos de produtos. Não sei quais são, mas por exemplo, é milho, soja, arroz e alguma outra coisa. Não sei o que é. Então tem 4 tipos. E, obviamente, cada um desses tipos tem uma quantidade de nutrientes. Aqui, ele também considera 4 nutrientes. Então, nutriente A, B, C e D. Você pode considerar a quantidade de proteína, de carboidrato, gordura, sódio, qualquer coisa, seriam esses nutrientes. E o nosso objetivo é descobrir qual mistura que nós devemos fazer. Obviamente, cada um desses insumos possui um custo diferente. Então, por exemplo, nós temos aqui então o nosso primeiro item, que ele custa $35, R$ 35, vamos supor. O segundo, 50. Então a gente pode pensar que isso aqui seria 100 quilos, por exemplo, desse insumo, ou 10 quilos. Depende de como você modela o seu problema. Então nós temos insumos que custam 35, 50, 80 e 95. Então, às vezes, você modela de uma forma errada, ou você nem otimiza o seu problema, e você está pagando muito mais do que você precisaria estar pagando para ter exatamente a mesma coisa. O nosso objetivo, então, é descobrir qual é a mistura que nós devemos fazer, quanto nós devemos utilizar do 1, quanto nós devemos utilizar do 2 e quanto nós devemos utilizar do 3. Vamos, então, aqui no nossa planilha, e nós temos, então, aqui o problema. Vamos entender como que ele funciona, então. Aqui nós temos uma tabela, a primeira parte. Nós temos os nutrientes, são as linhas, e as colunas são os 4 tipos de insumos que nós temos. Vamos entender então como que a gente lê isso aqui. Do insumo 1, nós temos 2,5 quilos ou gramas, depende de como que você considera isso daqui. Mas vamos considerar gramas, então. Vamos considerar que é por quilo isso daqui, tá? Então, 1 quilo do insumo número 1 tem 2,2 gramas do A, 1,4 gramas do B, 2,3 do C e 12 do D. O insumo número 2 tem 3, 1,1, 5,6, 11,9 dos nutrientes A, B, C e D. E assim por diante. Nós temos então aqui a fórmula somar produto. O que ela faz? Ela vai ver quanto que cada insumo tem daquele nutriente e multiplicar por quanto que eu estou usando daquele insumo. Um exemplo simples. Aqui embaixo eu vou colocar que eu tenho 10% do insumo 1. Então ele volta aqui com 0,2. Na realidade, aqui está 0,22. Eu posso até colocar mais o número e vocês vão ver que está 0,22. Se eu fizesse tudo do nutriente número 1, a gente pode ver aqui que ele retorna justamente 2,2 vezes 1, que é igual a 2,2. 1,4 vezes 1 é igual a 1,4. Vamos então colocar 50% desse e 50% do outro. Então ele vai fazer agora 2,2 vezes 0,5 mais 3,4 vezes 0,5. Então essa célula aqui nada mais fala do que quanto que eu tenho daquele nutriente.
Aqui nós temos a nossa restrição e nós temos o mínimo exigido. Então, 2,4. Uma coisa muito interessante é que a gente já pode ver aqui quais restrições estão sendo cumpridas. Se eu tivesse essa produção aqui, as duas primeiras estão sendo cumpridas, as duas depois não estão sendo cumpridas. E nós temos aqui, então, o custo. Então, dentro do seu modelo, quando você tiver um modelo desse tipo, você precisa preparar uma tabela dessa, colocar a soma desse lado, colocar a sua restrição, colocar qual que é a restrição que você tem e o que, que você tem que cumprir. Colocamos aqui também os custos. Por quê? Porque o custo é importante para a gente definir qual é o nosso custo. Nosso custo vai ser o custo do quilo vezes quanto que nós vamos utilizar daquele insumo. Então, observe que nós temos aqui, então, o custo do quilo do seu produto final, tá? No caso, nesse exemplo aqui, seria R$ 42,50, mas não estou cumprindo aqui nossas restrições. Vamos fazer aqui, então, outro caso. Deixa eu botar esse valor aqui, que eu tinha simulado antes, e olha agora que nós cumprimos todas as restrições, mas temos um custo de 53. Será que existe uma solução melhor do que essa? Então, dentro do seu modelo aqui no XBash, o que você tem que fazer? Esse modelo aqui já está pronto. Mas você precisa, então, selecionar suas variáveis de decisão e definir ela como adjustable no seu modelo. Aqui, mais uma vez, já está pronto. Definir quais são as suas restrições. E, por fim, definir que você quer minimizar algo. Depois que você fizer isso, só apertar o botão de solucionar. Então, vou apertar aqui. E ele encontrou uma solução ótima de 48,78. Então, teve uma redução grande do resultado que eu tinha feito anteriormente. Então, antes eu tinha feito encontrado o valor de 53. Vamos ver quanto que isso daqui representa do 53. É 0,9. 9 quanto? 92. Então, uma redução mais ou menos de 8% para cada quilo que é vendido. Se é vendido uma tonelada, vai ser 8% a menos de custo que você vai ter. Vai ter uma redução bem significativa do seu problema. Então, por isso que é importante que você otimize os seus problemas. Então, aqui é um problema extremamente simples que em alguns minutos você consegue montar uma tabela igual como essa e solucionar um problema. Bom, outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!